Graça e paz, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 28 de outubro de 2025, e nosso devocional diário está em João, no capítulo de número 10. Jesus vai dizer mais uma vez que ele é alguma coisa. Ele já falou que ele é água viva, ele é luz, ele é o Salvador do mundo. E agora ele vai dizer no versículo 7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O 9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus vai usar mais uma metáfora bem interessante. A vida de pastores naquela época era muito comum e as pessoas entendiam que era aquela pessoa que cuidava de ovelhas, tinha cuidado, levava para alimentá-las, cuidava e fazia de tudo para evitar que o mal viesse àquelas ovelhas. Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. A porta dessas ovelhas era a porta ali do aprisco. Aprisco era uma espécie de curral onde as ovelhas eram guardadas ali, e o pastor, ele, segundo se diz na história, ele se deitava na porta ali, seria como se fosse a própria porta, era no lugar da porta, no caminho por onde elas entravam, ele se deitava naquele lugar para protegê-las de não entrar o mal e elas não saírem, não fugirem dali. E ele diz que se alguém entrar por ele, vai encontrar pastagem. E ele vai dizer que tem um ladrão. O ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir. O ladrão, quem é o ladrão? O ladrão é um mercenário. Ele diz, explica no versículo 12. O mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, e vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus está falando dos falsos pastores, falsos mestres, pessoas que dizem amar as ovelhas ali, pessoas que estavam ali. Jesus está criticando mais uma vez os fariseus, para ser mais claro, dizendo que eles até achavam que estavam cuidando ali de algumas ovelhas, estavam pastoreando, ensinando as escrituras, mas no fim das contas eles eram mercenários, porque quando vinha o lobo eles se mandavam, eles iam embora, quando vinha o mal eles não cuidavam das ovelhas. As ovelhas tinham que ficar ali por conta própria, mas Jesus, ele é o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E é interessante que Jesus sabia que as ovelhas deles não estavam ali, não eram apenas 12 apóstolos, não eram os discípulos que estavam ali. Ele diz no versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que coisa maravilhosa nós sabermos disso, porque nós somos estes que Jesus está dizendo que não eram daquele aprisco, daquele momento em que ele estava aqui, ali na região da Judéia, não. Esse aprisco do qual ele está falando, essas ovelhas que ele ainda agrega, somos nós que estamos sendo agregados aqui ao povo de Deus, às suas ovelhas, para sermos de um só pastor, o pastor maravilhoso. Jesus dizendo essas coisas, claro, haveria oposição. Versículo 24 vai dizer para nós que os judeus o rodearam e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Jesus responde, eu já tenho dito e vocês não creem. E sabe por que vocês não creem? Diz o versículo 26, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que promessa maravilhosa! Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, Jesus já tinha dito, e quem é ovelha ouve a voz do seu pastor, conhece o seu pastor e segue o seu pastor. E quem faz isso recebe a vida eterna. E veja, Jesus está garantindo que aqueles que o seguem nunca perecerão. Ninguém tem como arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus. Se você é uma ovelha de Cristo, tem essa segurança que Ele está te mantendo firme, é Ele quem te guarda, é Ele quem cuida de você, é Ele quem te mantém no aprisco. Glorifica a Deus, porque você tem o melhor dos melhores dos pastores, o pastor Jesus Cristo, Ele que nos arrebanha, Ele que nos guarda, Ele que nos alimenta. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e a paz do Senhor.